Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Bom, a gente já começou a falar sobre derivadas, sobre taxas de variação e tal. E agora, para a gente prosseguir um pouquinho, eu vou falar com vocês sobre a existência de derivadas, né? Quando que esses troços existem, quando não existem, né? Primeiro, né? Vamos fazer um teste aqui rápido, ó. O que você tem que treinar já? Você tem que treinar o seguinte: quando você bater o olho no polinômio, você já tem que calcular a derivada de cabeça. Faz de conta que eu vou fazer um polinômio assim, ó. Ó, a letrinha melhorou pra caramba agora, hein? A ferramenta eu troquei aqui, ó. Faz de conta agora que você tem um polinômio assim: 3x ao quadrado mais 7x à oitava menos 2019. Qual é a derivada dessa bagunça aí? Você já sabe fazer a derivada disso aí? É bom mesmo que saiba mesmo. Tem que fazer de cabeça, hein, cara? Ó, rapidão. O que você tem que treinar a derivada? Tem que treinar a derivada até fazer isso aqui com o olhar. Bater o olho já sabe a derivada disso aqui, né? Vamos ver se eu sei mesmo. Pera aí, esse aqui vai dar assim, ó, 6x. Esse aqui vai dar 7 vezes 8, x à sétima, menos... derivada de 2019 com relação a x, 0. Opa, acabou, viu? Facilidade, né? Então tá bom. Você tem que treinar a fazer a conta da derivada até fazer assim de cabeça. Beleza? Então vamos lá. Cadê minha... Isso, era isso que eu queria. Então olha só, a gente vai conversar sobre a existência dessas benditas aí, né? Tá bom? Então olha só, a definição, lembra que era um limite? Qual é o limite que era, né, gente? Era aquele assim, limite é para quando... pera aí, que a ferramenta agora aqui dá uma loucura. Calma. Limite é para quando x tende a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, né? Esse limite aqui. Então, a existência dela depende da existência desse negócio, né? Se ele não existe, então a função não tem derivada. Tranquilo, né? Vamos lá para um exemplo, ó. Suponha que você tem uma função que ela é descontínua, tá? Ou seja, o gráfico dela faz esse troço. Aí vem a pergunta: tem derivada nesse ponto t igual a 2? Aqui é a função y, né? Você consegue imaginar o gráfico? O gráfico, vou fazer aqui, ó. De conta que está reta, a gente acredita. Então a função é 1 se o t é menor que 2, é 1 se o t é maior que 2. No 3 ela, ou no 2 ela é 3. Então ela vem 1 aqui, aí bem aqui, ó, quando t é igual a 2, ela vai fazer uma bagunça assim. Então ela vai dar 3, né? E aqui era 1. Beleza? Esse aqui é o gráfico dessa função. A pergunta é, né? Tem derivada em t igual a 2? Né? Então, vamos tentar fazer? Acho que eu não deixei espaço aqui, não. Não. Então, vamos abrir outra página aqui. E vamos pegar aquela função lá, né? Tentar lembrar dela, meu Deus do céu. Como é que eu faço isso daqui? Então, olha só, eu vou tentar fazer o seguinte. Para todo número diferente de 2, eu posso fazer a aproximação daquele limite lá, né? Então, vamos tentar calcular, né? Vamos tentar calcular assim. Tentar calcular o f'... não, era y, né? É y' no ponto 2, certo? Então, se esse troço existe, ia ser esse limite aqui, ó. Era t, né? Limite para quando t tende a 2, né? De y de t menos o y de 2 sobre t menos 2. Então, olha só. Pergunta, né? Quando t tende a 2, o t é igual a 2? Isso aqui você já respondeu, né? Então, t nunca é 2, né? Ele se aproxima, que nem no slide aqui, ele se aproxima, mas nunca é 2.
Então, esse y aqui desse t, se ele nunca é 2, vai ser quanto? Se ele nunca é 2, vai ser 1. Esse carinha aqui. Então, isso aqui fica limite para quando t tende a 2 de 1 menos o y de 2, que é 3, sobre t menos 2, que vai ser igual ao limite para quando t tende a 2 de menos 2 sobre t menos 2. E aí? Quando t tende a 2, embaixo dá 0 e em cima não, né? Então dá um limite que vai explodir, certo? Precisa fazer a conta para esse caso? Mostrar que se é mais ou menos infinito? Não. Aqui a gente só quer saber se vai ter ou não. Aí vem a pergunta, se eu acabei de calcular esse limite e vi que ele não existe, o que isso significa? Significa que não dá para calcular a taxa de variação de uma função que é descontínua, certo? Por quê? Quando eu falo de taxa de variação, eu estou falando da proporção, né, entre a variação no y, que seria esse trocinho, e a variação no x, que seria algumas coisas para cá, né? Então, quando você vai fazer a razão, né, dos ΔY sobre os ΔX, não dá para calcular, porque esse troço aqui, ele não tende a 0. Eita, ficou ruim para ver, né? E esse aqui sempre vai para 0, né? E aí não vai ter como resolver o limite. Então já fica uma consideração aí para a gente começar a pensar, né? Será que uma função descontínua vai ter derivada? Né? A gente vai pensar nisso daqui a pouco. Outro exemplo, suponha que ela tem uma descontinuidade do tipo que os limites laterais são distintos. Se a função tem limites laterais distintos, será que a gente consegue medir a variação da função com relação à variação no x? Vamos fazer um gráfico aqui, né, de exemplo. Faz de conta que agora a função vai ser o seguinte, aqui é 2, aí ela vai ser constante igual a 2 até 3. Aí eu vou botar a bolinha aberta. Aí do 3 para frente ela vai na reta y igual a x. Ela sobe. Então eu vou botar assim, ó, f de x vai ser igual a 2. Se o nosso querido x é menor que 3, vai ser igual a x se o x é maior ou igual a 3. Certo? Então a pergunta é, essa f aí tem derivada quando o nosso querido x é igual a 3, né? Vou botar x0. Lembrando que essa é uma descontinuidade do tipo limite lateral não existe, né? Então essa bagunça aqui ela tem um salto, né? Se a f é igual a x quando é 3, então aqui ela pula para 3. Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos pensar assim, tá? Tentar calcular a f' no 3, certo? Então, se ele existir, o f' de 3, vocês querem fazer com h ou querem fazer com esse daí, né? Vamos fazer com o x tendendo a 3. Qual é o problema? Quando você faz o x tender a 3 pela direita, né, a equação tem um valor. Quando você faz ele tender pela esquerda, a equação tem outro valor, né? São duas equações distintas. Como são duas equações, a gente vai ter que fazer o quê, né? Uns limites laterais. Mas qual limite lateral? O do f tendendo a 3? Não. O limite lateral das derivadas, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui eu vou fazer um de uma cor e esse aqui eu vou fazer azul. Não, esse azul será que dá pra ver? Fica muito claro, né? Vai ser um verde e esse azul aqui, tá bom? Então vamos começar pela direita. Então pela direita eu vou botar um mais aqui, ó, para dizer assim, ó, é como se fosse uma derivada lateral, certo? Então limite para quando o x tende a 3 pela direita, né?
fx menos f de 3, x menos 3. Beleza? Quando o x tende a 3 pela direita, vai dar quanto a esse limite? Esse limite vai ficar assim. Se ele está indo pela direita, o x é maior que 3. Se o x é maior que 3, a equação é x, né? Então fica x menos o f de 3. A gente já sabe que é 3 sobre x menos 3, né? Tem os dois, simplifica aqui. Ficou limite 3 indo pela direita de 1, que dá 1. Opa, vou botar menos 1, ó. Dá 1. Aí tá, aí vem a pergunta. Pronto, tá, a derivada é 1. Certo? Errado, né? Calma que aqui a gente só tem metade da história. A gente só fez o limite pela direita. Tá faltando fazer o limite pela esquerda, lembra? A derivada é um limite. Para o limite existir, os dois laterais têm que ser iguais, né? Faltou do outro lado. Onde você acha que vai dar problema? Nesse agora aqui, né? Deixa eu voltar aqui e copiar isso aqui, ó. Ah, não, eu não sei mexer com a borracha aqui. Então vamos fazer agora o que seria o equivalente a limite pela esquerda. Então, limite para quando x tende a 3 menos fx menos f3. Cara, a letra tá bonitinha agora, né? Nossa senhora. Eu tava até ficando chateado, cara, quando eu olhava a minha letra escrita com aquela outra mesa ali. Ficavam uns garranchos horríveis e o negócio não entendia o que eu fazia. Meu Deus. Mas agora tá melhor. Então, continuemos nós. Olha só. Quando 3, o x é menor que 3, a equação é f é igual a 2. É aqui que dá o problema, né? Se o x é menor que 3, esse f de x aqui é 2. E o f de 3 é 3. Aí fica x menos 3. E aí que dá bagunça, ó. Aqui fica menos 1 sobre x menos 3. E aí isso aqui não existe, né? Ou seja, o que a gente tem? O f' de 3 não existe, não dá para calcular essa variação. De novo, né? Quando eu falo não dá para calcular essa variação, é o que? A variação desse ΔF sobre a variação desse ΔX. A variação na função dá para calcular, né? Essa distância aqui é 1, né? Não dá para medir essa proporção. Quando a gente está calculando a derivada, a gente está perguntando basicamente o seguinte: se eu mexer um pouco o x, o que acontece com a f de x? O que acontece com o y? No caso das funções descontínuas, não tem como medir, porque você mexe um pouquinho, a função desaparece de um lugar aqui e aparece lá em cima. Então essa variação é como se ela explodisse para o infinito, porque ela surge do outro ponto. Entendeu? Então, funções que não são contínuas têm esses graves problemas de não serem possível calcular as derivadas, né? Que é o que está nesse teorema aqui, ó. Esses dois exemplos sugerem esse teorema, né? Deixa eu voltar. Se uma função é descontínua no x0, ela não tem derivada. Não dá para medir a variação relativa, né? A variação no x, certo? Que está escrito aqui embaixo, tá bom? Beleza? Então, antes de encerrar o vídeo, tem mais um ponto que eu queria perguntar aqui para vocês que não está no slide. Deixa eu escrever aqui, ó. Aí tem a pergunta. Isso aqui é até a pergunta lá daquele teste de compreensão, né? Se eu tenho assim, ó, se uma função ela é contínua num ponto x0, então tem derivada nesse ponto? Neste, eu botei deste. Tem derivada, né? Neste ponto. Será?
Suponha aqui, ó, que você tem uma função assim. Opa, calma. Isso está mais reto. Faz de conta que a função, o gráfico dela faz o seguinte, ó. Aqui para o x positivo, ela vai ser x. Para o x negativo, vai ser menos x. Certo? Então essa minha f aí, ó, é do tipo com duas equações, né? X, se esse x é maior ou igual que zero, menos x, se o x é negativo. Certo? Aí vem uma pergunta, né? Essa função desse jeito aqui, ela é contínua para todo ponto? É contínua para todo ponto. Onde é que poderia dar problema? No zero, né? Que é onde quebra o gráfico, onde quebram as equações. Mas quando o x é igual a zero, dá zero. Quando você tende aqui pelo outro lado, negativo vindo para cá, também se aproxima de zero. Então o valor da função é zero, o limite é zero, então ela é contínua para todo ponto. Pergunta, tem derivada? Certo? Será que vai ter derivada em todos os pontos? Neste caso, quando eu pergunto, será que ela tem derivada quando x é igual a zero? Como é que... Eu não vou responder agora, eu vou te dar a dica do que é. Lembra que a derivada, né, você mede a variação através da reta tangente? Então pense em retas tangentes aí, ó. Se você tiver para o x maior que zero, se tiver vindo aqui, ó, a reta tangente no zero é justamente a reta y igual a x, certo? Essa aqui seria, né, a reta tangente, certo? Para quando você vem do lado de cá. Aí a baderna está do outro lado, ó. Quando você vem do lado de cá, você tem essa reta tangente aqui, ó. Faz de conta que está tangente, tá? Porque a mão aqui eu não consigo controlar. Essa aqui seria a outra reta tangente. Aí vem a pergunta, né? Aqui no zero, né, cara? Qual das duas que vai ser? Né? Qual é a resposta? Nenhum. Epa. Por quê, né? Ó, daqui para cá ela vem com uma certa taxa de variação e de repente vira outra taxa de variação. E esse negócio é de repente. Então, isso faz com que a existência da derivada, né, seja desconsiderada. Não tem como existir porque são limites diferentes. Aí você vai fazer aí para mim mostrar que os limites, quando você vem por aqui, quando você vem por aqui e quando você vem por aqui, são diferentes. Mesmo ela sendo contínua. Olha só que bonitinho, né? Tá bom? Então fica aí para vocês pensarem um pouquinho. Nos próximos vídeos eu vou fazer coisas mais sobre as regras de derivação. Beleza? Mas esse vídeo aqui é bom, é importante para a gente também pensar já em quando as coisas existem ou não. Certo? Um abraço para vocês e até mais!